canal, pelo site advertenciafinal.com.br. Pedimos desculpas pela demora no início da transmissão, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas graças a Deus estamos podendo iniciar com vocês. Nós já estamos reunidos na igreja, já louvamos a Deus, já estudamos um pouco da palavra, e agora vamos para as horas mais solenes do nosso culto, onde você também está convidado. Convido você a fazer a sua oração particular, a fim de que Deus possa iluminar e dirigir você enquanto você assiste esta programação. Queridos, convido vocês a abrirem em Lucas, capítulo 21. Vamos meditar no texto que está em Lucas, capítulo 21. Eu creio que de alguma maneira ele se aplica a nós, mas hoje quero abordar um aspecto diferente daquilo que temos abordado em outras ocasiões. Em Lucas 21, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Jesus estava olhando e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Ele viu também uma viúva pobre. Ela lançou ali 2 pequeninas moedas. Então, Jesus, que conhece o interior, o coração, ele falou assim: olha, em verdade vos digo que esta mulher lançou mais do que todos, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobra, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Sabe, eu creio que isso se aplica a nós também no seguinte particular. Nós somos uma pequena congregação. Sendo nós uma pequena congregação, a nossa oferta em número, ela é pouca. Mas Deus olha para o espírito com o qual a oferta é dada, e isso é importante. É verdade que na nossa tesouraria os recursos são parcos, mas com o pouco que Deus dá, tem sido possível fazer muito, graças a Deus. Muitas almas têm sido salvas, têm sido alcançadas por meio da internet, e o nosso canal já caminha para 1.700.000 visualizações. Então Deus tem atuado. Mais de 140 países já receberam a nossa mensagem, isso também é motivo de dar glória a Deus. Nós podemos agradecer. Existem pessoas que nós não conhecemos, mas estão em muitos diferentes países, e com certeza você que está nos assistindo agora é uma dessas pessoas que tem sido beneficiada pelo trabalho humilde deste ministério. Nós não queremos aqui coagir ninguém a ofertar, pelo contrário, quem oferta, oferta porque está agradecido a Deus, né, e ele entende que Deus espera isso dele. Não é porque o pastor impõe. E agora nós vamos ter um momento de agradecer a Deus de forma especial por aquilo que Ele nos tem feito, por meio de dízimos e ofertas. Então, meus queridos, eu convido vocês a abrirem o inário, sei que nós temos o inário. Nós vamos cantar o número 589. Enquanto estivermos cantando, aquele que desejar pode se dirigir até a caixinha e ali entregar a sua oferta e o seu dízimo. Você que nos assiste, se Deus tem te tocado a devolver os dízimos e oferta deste ministério, entre em contato conosco, pode mandar um e-mail para nós, contato, é o endereço do e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. E aí você encaminha o seu dízimo e a sua oferta. Convido os queridos a estarem com os inários. Pega também, por favor, o inário por parte ali. Nós vamos cantar juntos o hino de número 589. Vamos cantar sem o playback mesmo, estamos gravando. Pode cantar. Fica. Número 589. Lembra desse hino? O autor já morreu em 1916, portanto ele caiu em domínio público. Então não há razão aqui de fazerem pedido de direitos autorais em cima deste hino. Né? Vamos cantar. Traziam as ofertas
aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava ser de amor. Nenhuma oferenda tornava-se valor. A todas aceitava o mesmo Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, em puro coração. Ao longe recaído está o pecador, ao ver os donativos, sua alma sofre dor. Não tem nenhuma prenda para dar ao Salvador. Com olhos lacrimosos, suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Ó Mestre, exclama aflito, eu sei quão mal eu sou, mas toma pobre oferta, meu coração te dou. Jesus responde manso, a dádiva aceitei, e todas as ofertas a tua eu mais amei. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus o que nos deu, com o que contribuiu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tem nos dado o recurso, o dinheiro, Senhor. Tem nos dado na medida certa para podermos nos vestir e comer. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando o teu povo. Não para que haja abastança demais, a fim de que alguém se desvie do caminho. Mas também, Senhor, para que não haja falta, a fim de que ninguém venha mendigar o pão. Senhor, na medida certa, abençoa cada pessoa. E dá um coração aberto, Senhor, e agradecido, para que sempre possamos honrar a Ti com os nossos dízimos e ofertas. Também, Senhor, dá discernimento àqueles que têm a responsabilidade de administrar este recurso. Que este recurso, Senhor, seja administrado com sabedoria, para a honra e glória do Teu nome, e não para a avareza daqueles que trabalham no Evangelho. Senhor nosso Deus, agora ao abrirmos a palavra, mais uma vez pedimos, derrama o Teu Espírito sobre nós, e que Teu Espírito Santo, Senhor, venha iluminar as nossas mentes, a fim de que possamos compreender o significado correto das Escrituras. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra de hoje, ela é uma instrução, mas também é uma advertência. Uma advertência para que nós não sejamos levados por aquilo que nós temos visto aí fora. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, nos apresenta o sermão profético de Jesus, onde Jesus revelou o que aconteceria nos últimos dias antes da sua vinda.
Eu gostaria de trazer à atenção dos irmãos algumas das palavras que Jesus colocou neste sermão que falam muito no dia de hoje. Mateus capítulo 24, a partir do verso 10. A Bíblia diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, irmãos, não é preciso ser cristão para ver que nós estamos vivendo justamente em dias como estes. Porque a Bíblia diz aqui que o amor de muitos se esfriaria, e é justamente o que nós estamos vendo. Basta ligar no noticiário da televisão e nós vemos que o amor, o respeito ao ser humano, ao próximo, está desaparecendo. E o Senhor Jesus disse que seria justamente nestes dias em que haveria também traição, uns trairiam aos outros. Nós temos vivenciado isso também. Uns aos outros se aborreceriam, também nós temos vivenciado isso. E a Bíblia diz que surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos. E é justamente aqui que nós gostaríamos de nos deter. Falsos profetas que enganariam a muitos. Sabe, irmãos, posso dizer a vocês que eu tenho visto toda sorte de falsos profetas. Em todos os diferentes ministérios, em todos os diferentes grupos, tenho visto isso acontecer. Em todas as diferentes igrejas, tenho visto isso acontecer. Sonhos falsos, visões falsas, milagres falsos. Ontem mesmo eu olhava pelo YouTube as pessoas apresentando a aparente cura de um leproso. Então eles mostravam o antes e o depois. Aquela pessoa cheia de chagas. Então ia lá o homem, se colocava como ministro. Ele dizia: olha, filma bem aí. Porque depois, quando vier o resultado, vamos ver que meu Deus é grande. Eu não duvido que Deus possa curar as pessoas. Jesus curou muitas pessoas. Eu já vi testemunho de cura com os meus olhos. Eu sei que Deus cura. Agora, o que está em causa é: qual é o instrumento que Deus usa para curar? Qual é a pessoa que Deus usa para efetuar a cura? A pessoa que Deus usa para efetuar a cura é a pessoa que está em harmonia com a sua vontade. Aqui a Bíblia diz, no verso 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, haveriam pessoas que falariam profecias. Haveriam pessoas que operariam curas. Só que o que ocorreria? Seriam mensageiros de Deus ou seriam mensageiros do diabo? Porque não tem meio termo, sabe, irmãos? Veja, ou a pessoa ela vem por Deus ou ela vem pelo inimigo. Porque quando a Bíblia fala falso profeta, falso não é verdadeiro, falso é falso. E quando fala falsos cristos, também falso é falso, não é verdadeiro. Que farão tão grandes sinais e prodígios, quer dizer que eles vão fazer sinais. Quer dizer que nossos olhos vão contemplar milagres. Nossos olhos vão ver maravilhas.
E muitas pessoas vão admirar e falar, nossa, esta é a grande virtude de Deus. A Bíblia diz no tempo dos apóstolos que Simão, ele era também considerado como um grande operador de milagres. Quando na verdade ele era o quê? Mágico. Um servidor de Satanás. E a Bíblia diz que a estratégia de Satanás, ela não muda. Ela continua sendo a mesma. E aí, irmãos, sabe que nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar muito. Porque haverão aqueles que arrogarão terem feito muito pelo Senhor. A Bíblia diz que haverão pessoas que dirão o quê? Senhor, nós não operamos muitas maravilhas em teu nome? Não é assim que eles dizem? Senhor, em teu nome nós não operamos muitos milagres? Senhor, eu não dizia que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta? E aí o que é que Jesus vai responder para essas pessoas? Abre Mateus 7, por favor. Mateus capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 21. Olha o que Deus fala. Jesus transmitiu a seguinte palavra: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso quer dizer que nem todo aquele que está dentro de uma igreja está dando glória a Deus, aquele que está clamando o nome de Deus ali, aquele que está orando, aquele que está pregando, aquele que está assistindo, nem todo vai entrar. Quem vai entrar? Aqui diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para Deus, o que importa não é só a boca da pessoa se abrir e falar bem do seu nome, mas o que importa para Ele é a pessoa obedecer a sua palavra. E sabe, Deus é quem sabe se a pessoa anda em obediência ou não. Em primeira instância é Ele, porque Ele conhece o coração. Mas Ele também nos dá meios de verificar se podemos dar crédito a alguém ou não. A gente já vai ver isso. Agora, seguindo a sua linha de raciocínio, Jesus diz no verso 32, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Sabe, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas que dizem, olha, porque eu sou o profeta de Deus e hoje eu profetizo na tua vida. Eu tenho visto pessoas que dizem, olha, eu tive um sonho, e o sonho disse assim, 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 a teu respeito. Olha, irmãos, já vi até sonho de pessoa que veio me dizer que, olha, você está indo no caminho errado, está indo para o inferno, quando eu tinha acabado de tomar uma decisão de obedecer à Bíblia. Sabe, irmãos, não é porque alguém vem e diz para nós, eu sonhei com você, que ela está trazendo uma mensagem de Deus para você, não. Sabe, nós temos que estar muito atentos para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A Bíblia é o nosso critério. Eu tive uma visão de Deus, e Deus me mostrou assim, assim, assim. Mas às vezes o que a pessoa viu é contrário ao que a Bíblia diz. Então pergunto, a visão veio de Deus? A Bíblia diz em Isaías capítulo 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Se não falarem desta maneira, meus queridos, não vai haver manhã para eles. Quando a Bíblia diz não vai haver manhã, ela quer dizer o seguinte, amanhã é chamada amanhã da ressurreição. Sabe, quer dizer que quando Jesus voltar, aquelas pessoas não haverão de subir e serem arrebatadas com Ele. Não. Por quê? Porque não havia obediência. Porque não confiaram na Bíblia. Sabe, a Bíblia que nos dá o caminho para o céu. A Bíblia que evita com que nós sejamos enganados.
O dizer Senhor, Senhor, o profetizar em nome de Deus, não quer dizer nada. Hoje em dia, irmãos, eu falo porque conheço muitos, tenho muitos amigos em várias igrejas, e muitos me falam, olha, irmão, estou cansado de profetada. A profetada é a tal da profecia da carne, que eles chamam. A pessoa que vai e fala, porque eu sou o Senhor teu Deus que te digo. E aí fala uma coisa completamente sem sentido, uma coisa que não vai se cumprir e que não corresponde à realidade. E aí as pessoas que estão lá dentro dessa própria igreja vêm falar comigo, falam, olha, eu não aceito profecia da carne. Eu sei que existem profecias verdadeiras, e eu já também creio. Agora, irmãos, nós temos que ter critério para aceitar as coisas. Sabe? Nós temos que abrir a Bíblia, e quando alguém fala alguma coisa para nós, nós temos que olhar para ver se está aqui na palavra. Ah, mas às vezes a pessoa falou que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou saber se a Bíblia diz isso? Simples, meu querido. Veja se há alguma promessa da Bíblia a qual diga que se você seguir o caminho que você segue hoje, você vai ganhar dinheiro. Se existir, então a visão pode ter vindo de Deus. Se não existir, a visão é falsa. A Bíblia sempre tem respostas para nós. Tem mais de 1000 páginas aqui, e elas estão aqui para serem consultadas. Assim como o dicionário é chamado pai dos burros, quando nós queremos saber alguma coisa dentro da língua portuguesa ou de outro idioma, a Bíblia também é o pai daqueles que não conhecem a verdade. Ou é o ensinador, por assim dizer, melhor falando. O ensinador. Então, se nós não sabemos alguma coisa, vamos à Bíblia. Jesus continua dizendo no verso 22. Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Sabe, eu ouço muitos relatos de expulsão de demônios, e as pessoas falam, não, porque demônio estava. E eu também vejo vídeos onde pessoas estão lá conversando com o demônio que está possuindo aquele endemoniado. E as pessoas das mais diferentes religiões, todas alegam ter o poder de expulsar os demônios. Agora, o que me estranha, irmão, sinceramente, é o seguinte. Todas as religiões têm crenças diferentes. Ninguém se entende, não é verdade? Não tem uma religião que tenha todas as crenças iguais a outra religião. Então, como é que todas podem estar ao lado de Jesus e todas podem expulsar os demônios? Será que Deus é Deus de confusão? Será que Deus, ele é aquele Deus que fala, não importa o que você creia, você é meu. Ou Deus tem alguma doutrina específica na qual ele quer que nós creiamos? Veja, eu não estou aqui condenando a igreja A, B ou C. O que eu estou falando para vocês, meus queridos, é não podem todas estar certas se todas pregam coisas diferentes. É lógico. Pois a Bíblia é uma só. As pessoas dizem, Deus é um só, vamos unir as igrejas. Deus é um, mas a sua verdade também é uma só. Ou existem duas Bíblias? Não. Existe uma Bíblia só. Uma verdade inspirada por Deus, e é essa que deve ser obedecida. Qualquer religião, qualquer igreja, qualquer líder eclesiástico que ensine alguma coisa que está diferente da Bíblia, está em erro. Então o que ele ensina é falso, e o lugar onde ele está ensina coisas falsas, e a igreja onde ele está ensina uma doutrina falsa. Então o poder de Deus não pode estar naquela organização. É verdade, e eu concordo, que em cada igreja existem os sinceros e existem os não sinceros. E Deus pode operar na vida dos sinceros, de acordo com a luz que a pessoa tem. Eu creio nisso porque é bíblico. Mas, dizer que qualquer pessoa que expulsa demônio é de Deus, é errado. Porque aqui Jesus falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? E ainda vão dizer, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E a resposta de Jesus, verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. O que ele diz? Nunca vos conheci. Nunca! Em nenhum momento. Você nunca foi meu. Você nunca me aceitou. Senhor, mas eu expulsava demônios, eu fazia milagres, eu pregava. Não é assim? Senhor, eu profetizava em teu nome. Nunca te conheci. Jesus não erra na sua avaliação, meus queridos.
Ele conhece o coração e ele fala, eu nunca te conheci. Você nunca entregou o coração para mim. Você nunca submeteu a tua vida aos princípios que eu ensinei na Bíblia. Por isso eu não posso dizer que eu te conheço. Você nunca foi meu. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Literalmente a Bíblia nos dá a entender que há pessoas que praticam todas estas coisas por interesse. Não é verdade? Pessoas que arrogam o poder de expulsar demônios por interesse. Pessoas que curam por interesse. E pessoas que profetizam por interesse. Sabe, irmãos, hoje em dia nós estamos num tempo em que muitas pessoas, quando são chamadas ou para pregar ou para louvar a Deus, eles perguntam, qual é a oferta? Sabe, isso não seria um indício de que há alguma coisa errada? Eu não quero dizer com isso que não devam haver ofertas, até porque, irmãos, quem ministra na palavra e na doutrina só, como é que ele vai comer? Como é que ele vai vestir? Não é um trabalho também? A pessoa teve que sair de casa, certo? Ou de ônibus ou de carro, ele visitou, certo? Ele muitas vezes ouviu o que ele não queria ouvir, porque nem todo mundo aceita a mensagem, não é assim? Aí ele orou pelas pessoas que... Também não sejam bem-vindos. Orou pelas pessoas que estavam em dificuldade, abriu a Bíblia, respondeu suas dúvidas. Muitas vezes ficou um bom tempo sem comer, porque não são todas as casas que oferecem alguma comida. Aí ele volta para casa cansado, e aí não tem nada para comer. É justo? Não. Digno é o trabalhador do seu salário. Assim como você que sai, vai trabalhar, e às 8 da manhã está lá no escritório, recebe o teu salário, e eu também faço a mesma coisa, aquela pessoa que se dedica única e exclusivamente a pregar a palavra de Deus, se ela sai de manhã e vai pregar, volta no fim do dia, ela cumpriu o mesmo expediente que você, é justo que ela receba também, não é verdade? É justo. Mas, irmãos, Jesus está falando aqui de uma classe de pessoas que trabalha, mas o seu coração não está submisso à sua vontade. E aí ele diz que esta classe de pessoas pode profetizar em seu nome, esta classe pode expulsar demônios, esta classe pode curar, pode fazer muitas maravilhas que ninguém pode negar, inclusive. As pessoas vão ter que reconhecer que de fato foi um milagre. Só que mesmo assim, Jesus fala, você não tem nenhuma ligação comigo. Puxa, mas tem tanta gente hoje que profetiza, tem tanta gente que expulsa demônios e que faz milagres, e agora? Como é que eu vou saber quem é de Deus e quem não é? Como é que eu não vou ser enganado? Porque, sabe, ninguém quer correr atrás de um falso profeta. Ou quer? Alguém aqui quer seguir um falso Cristo? Não, ninguém quer. Então, irmãos, como é que nós vamos saber quem é o falso e quem é o verdadeiro? Adianta aqui eu ficar levantando o nome, ó, fulano, ciclano, beltrano. Olha, em primeiro lugar, qualquer pessoa, mesmo que hoje esteja no caminho errado, amanhã pode se arrepender, não é verdade? Então hoje é difícil eu pegar e apontar, é o fulano. Mas se nós soubermos quais são os critérios para determinar quem é e quem não é, nós vamos saber fazer a decisão. Não é verdade? Então vamos deixar Deus nos instruir. Deus nos fala em Mateus capítulo 7, no verso 15, o seguinte. Advertência, hein? Acautelai-vos. Tenham cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Interessante, então, Jesus já falou que viriam até nós, até os crentes, pessoas mal intencionadas, não é assim? O lobo vestido de ovelha representa o quê? O lobo, ele quer matar a ovelha, não é assim? Ele quer comer a carne da ovelha. Ele quer
se aproveitar da ovelha. Ele quer extorquir a ovelha. Tem muitos que já têm percebido isso hoje, sabe? Lobos que estão no meio dos crentes, extorquindo os crentes, tirando até o sangue do crente. Não é assim? Só que nem todos são assim tão explícitos nos seus objetivos. Porque existe o lobo que ele vem como lobo, e quando o lobo vem como lobo, a ovelha já percebe, ela sai correndo, não é assim? Mas existe aquele lobo que vem disfarçado de ovelha, esse é o mais perigoso. Que ele vem manso, né? Ele vem com um bom discurso religioso. Quem sabe por fora ele tem uma boa casca, uma boa aparência. Mas Jesus, que conhece os seus corações, disse, olha, interiormente eles são lobos. Não se engane pelo exterior. Não se engane pelo que ele fala. Não se engane pelo que ele professa. E aí Jesus vem dar o sinal certo. A regra é que não falha para determinar quem é o verdadeiro instrumento e quem não é. Verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando a Bíblia fala de frutos, ela quer dizer o quê? Vamos deixar que a Bíblia mesma responda. Abra comigo, por gentileza, em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver lá o fruto. O que é o fruto? Gálatas, capítulo 5. Verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Deixa eu botar aqui. O fruto do Espírito é amor. O líder verdadeiro ama as pessoas. Mas amar, digo, não é só de palavras, sabe? Quando a pessoa está no púlpito e fala, olha, eu amo vocês, meu irmão, daí abraça, beija, né? Isso não é necessariamente a prova de que alguém ama. A prova de que alguém ama se dá no decorrer dos dias. O apóstolo Tiago fala sobre o amor. Marque aqui em Gálatas, porque nós vamos voltar. Mas abram comigo em Tiago, por favor. Verso 15. Tiago 2, verso 15. Tiago, capítulo 2, verso 15. Todos acharam? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Outro apóstolo diz, irmãos, não amemos de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Sabe, amar é se doar. Amar é você
se preocupar com o teu próximo de verdade. Quando alguém está em aflição, você visitá-lo na sua aflição. Aquele que perdeu um ente querido, receber a tua visita no cemitério. Aquele que está doente no hospital, receber a tua visita. Aquele que não tem, recebe a tua ajuda e você divide o que tem. E você dá de comer àquele que precisa. Claro que com equilíbrio. Aquele que não quer trabalhar, a Bíblia diz que não coma. Não é assim? Agora, que nós saibamos amar. Outro fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, verso 22, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Sabe, irmãos, aquele que é um verdadeiro líder, ele é alegre, ele transmite paz para as pessoas. Sabe, a pessoa briguenta, ela não está apresentando a característica da ovelha. Longânimo, benigno. Benigno é aquele que quer fazer o bem. Bondoso. O líder que é bondoso. Aquele que não é bondoso, irmãos, vem sempre vociferando com cara irada, isso não é símbolo da pessoa estar cheia do Espírito de Deus. Pelo contrário. Fé, mansidão, temperança. Pessoa mansa, pessoa que não busca briga, não busca discussão e o debate. Sabe o debate que leva as pessoas a se inflamarem, né? A dizerem com força aquilo que creem? Não é uma coisa planejada por Deus, não. O cristão verdadeiro tem que procurar fugir do debate. Então, quando você vê essas características, sabe? A pessoa vem, não, porque eu profetizo, e a pessoa parece que está até te batendo com a voz. Esta não é característica de verdadeiro pastor. Essa é característica de lobo. Então, se você, amigo, é sincero, né, e tinha pensado até hoje que isso é sinônimo de estar com o Espírito de Deus, vai mudando. Pede a Deus a graça, vai mudando, para que Deus possa te usar de verdade. Busque a paz. Seja bondoso com as pessoas. Sabe, o líder verdadeiro, ele é bondoso com as pessoas. Não é aquela pessoa que agride. É uma pessoa que tem fé e é uma pessoa que tem temperança. Temperança, ela envolve vários aspectos da vida, na verdade. Você tem que se equilibrar. Então, o temperamento descontrolado não é uma virtude, pelo contrário, ele precisa ser controlado. Nós temos que saber dominar muito bem os nossos temperamentos. E isso vem com o Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem nos dá o equilíbrio, é quem nos dá a calma. Mas eu queria me ater a um ponto que é talvez o cerne, o mais importante de todos esses. Nós estamos falando aqui que pelos frutos nós podemos conhecer quem é o verdadeiro profeta, quem é o verdadeiro operador de milagres, quem é o verdadeiro exorcista e quem não é. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito são todas estas coisas que nós vimos aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Só que em seguida, no verso 23, a Bíblia nos diz como é que esses frutos se manifestam. Porque, infelizmente, irmãos, nós, seres humanos pecadores, nós interpretamos mal aquilo que Deus fala. Por exemplo, quando nós vemos escrito na Bíblia bondade, nós pensamos no nosso conceito de bondade, e não no conceito de Deus. Mas o conceito de Deus é diferente do nosso. Por exemplo, Deus foi bondoso quando deixou os israelitas passarem pelo Mar Vermelho e afogou os egípcios. Foi ou não foi? Deus é bondoso. Não mudou o seu modo de agir, do seu modo de ser, a sua essência. Deus é amor. Só que o amor de Deus, ele é um princípio, ele não é um sentimento piegas.
Sabe o que é o sentimento piegas? Sabe, é aquele pai que libera, né? O filho faz qualquer coisa, né? Não, mas eu amo meu filho. Mas quando nós amamos, o que nós fazemos? Nós damos as diretrizes, as bases, não é assim? Para o bem das crianças. Lá em casa, quando eu vejo que as crianças não estão indo no bom caminho, eu corrijo. Por quê? Porque eu sei que se eu não corrigir, amanhã elas vão ter dificuldades. Então eu quero corrigi-las. Então o amor de Deus, ele é um princípio. E aqui a Bíblia diz, o fruto do Espírito é todas estas coisas aqui, ou são todas estas coisas. E contra estas coisas não há lei. Verso 23. Em outras palavras, o fruto do Espírito é tudo aquilo que está em harmonia com a lei de Deus. Tudo aquilo que está em harmonia com os 10 mandamentos de Deus, com o princípio de amor de Deus. Nós vimos que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Agora, a Bíblia fala que o amor é o cumprimento da lei. Vamos abrir em 1 João, capítulo 5. Para quem se atém à nova aliança, texto da nova aliança, Novo Testamento, 1 João, capítulo 5. Verso 2. Primeira Epístola a João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, em outras palavras, pela fé, nós manifestamos o amor de Deus. Pela fé, nós guardamos os mandamentos de Deus. Porque o amor de Deus é justamente esse, que nós guardemos os seus mandamentos. O primeiro fruto bom, o primeiro fruto do Espírito é amor. E o amor é guardar os mandamentos de Deus. Então isso quer dizer, o fruto verdadeiro é a obediência. E agora, irmãos, eu posso falar assim de todo e qualquer pregador que nós vemos hoje. Sabe, o pregador que você assiste na televisão, aí ele diz que faz milagre, certo? Então você tem que aplicar um critério. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Leia os 10 mandamentos e verifica se ele vive e prega sobre os mandamentos de Deus. Para ver se ele tem os frutos do Espírito. Vamos ler aqui. O primeiro fruto do Espírito é o amor. O amor é guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos? Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ele crê só no Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ponto número 1. Ponto número 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, você faz a pergunta, aquele pregador, aquele que profetiza, aquele que faz o exorcismo, aquele que faz milagre, adora imagens ou não adora imagens? Porque o fruto do Espírito é não adorar imagens. Aí você já vê se ele é verdadeiro ou se é falso. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Como é que a pessoa usa o nome de Deus? Será que ela representa bem o Deus que ela prega? Será que a sua vida é coerente? Se não for, é um lobo. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. A Bíblia diz, lembra-te, isso é sinal de que muitos iam esquecer. É possível que muitos sinceros preguem hoje, mas não tenham se lembrado deste mandamento. Acredito que chegará o tempo em que Deus colocará claramente nas mentes de todos. Mas é necessário, digo eu hoje, que mesmo aquele pregador que não é lobo, mas que ainda não se lembrou desse dia, que ele se lembre. Ele tenha a sua consciência desperta. Porque chegará o dia em que aquele que não honra este mandamento também será denunciado por Cristo como aquele que não ama a Deus. Como? De uma forma simples, sabe como? É assim, quando você não sabe que Deus quer uma coisa, Deus não te culpa por isso. Mas depois que você sabe, depois que Deus te deu muitas oportunidades, e você ainda não mudou o teu caminho, então Deus te faz responsável sim por aquilo. E é justo, não é justo? A quem muito foi dado, diz a Bíblia, muito será cobrado. Aquele a quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aquele que profetiza, que faz milagres, que expulsa demônios, honra o pai e a mãe. Verso 13, não matarás. Ele não mata. E o matar tem um detalhe, irmão, sabe? A Bíblia diz lá na carta de 1 João que aquele que odeia o seu irmão já matou. Então ele tem ódio, ele dissemina o ódio, ele prega o ódio, ele transmite ódio. Então ele está agindo como lobo. Precisa mudar para agir como ovelha. 14. Não adulterarás. Sabe, irmãos, eu ouço cada história que nem vale a pena dizer na igreja. Ah, porque o pregador fulano de tal sabe? Então. Pois é. Sabe que a vida dele não é assim como deveria nessa área. Irmão, se não é, ele é lobo. Não pode estar no púlpito. E se você sabe, por que escuta ainda esse pregador? Pare de escutá-lo. Seja uma ovelha esperta. Esperta não, sábia. Seja uma ovelha sábia. Sabe discernir o verdadeiro e o falso. Verso 15. Não furtarás. Irmãos, já ouvi muito. Ah, aquele lá prega o evangelho, mas é ladrão. Ora, se é ladrão, então não escute. Não o escute. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, quantas vezes eu já vi isso acontecer? Sabe, um pastor não pode fazer isso. Né? Um pregador do evangelho, um líder, um padre, seja lá o que for, não pode falar mal de outra pessoa, falar uma inverdade, falar uma mentira. Porque se ele faz isso, ele trai o seu depósito sagrado. Porque ele deixa de ser um portador da verdade para ser um portador da mentira. Porque a Bíblia é a verdade. Então, irmãos, como é que pode um indivíduo que propaga a mentira aí abrir a palavra da verdade para ensinar a verdade? Pode? Não pode. Então, se você já viu um pregador que mente, um pastor que mente, então não dê crédito. Ele é lobo. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, sabe, aquele que chega como profeta, aquele que diz que faz milagres, aquele que diz que expulsa demônios, ele tem que ter uma vida digna, tem que ter uma vida coerente, correta, tem que ser um exemplo. E se ele não for um exemplo, não dê crédito a esta pessoa, não escute esta pessoa. Eu não estou dizendo para você odiar esta pessoa, não odeie. Ame, ore por ela, ore para que ela se arrependa. Mas, sabe, não dê crédito. Por quê? Porque você tem que ser uma ovelha sábia. Faço uma pergunta a vocês.
Quando a ovelha vê que o lobo se aproxima, ela fica no lugar? O que ela faz? Foge, ela corre, não é assim? E qual é a ovelha que o lobo pega? É aquela que fica para trás. Sabe, irmãos, aí tem o ensino, a natureza nos ensina. Jesus nos disse, olha, cautelai-vos dos falsos profetas e falsos cristos. Eles falam milagres que, se possível for, enganariam os próprios escolhidos. Só que vocês avaliem eles pelos frutos. Vejam se eles têm os frutos do Espírito, o amor. Vejam se eles têm, então, a obediência que demonstra terem eles o amor de Deus. Obediência aos mandamentos. Ah, não tem. Então, se não tem, meu amigo, deixa ele para lá, saia da igreja dele, não fique lá seguindo ele, não mande nada para ele. Pode ser que ao perceber que ficou sozinho, ele se arrependa. E você seja uma ovelha sábia. Se reúna com aquelas que obedecem os mandamentos de Deus. Porque a tua alma é que está em jogo. Sabe, o que está em causa não é se você gosta do pastor. Não, mas eu gosto tanto do jeito que ele fala. Ah, mas é um pastor que é tão carinhoso comigo. Mas, irmão, você acha que o diabo ele vai usar o quê? Uma pessoa que chega te batendo para te levar para o inferno? Não! O diabo vai levar justamente aquele que vem parecendo ser o maior santo. Não é assim? Aquele que pode até ter laços de envolvimento com você, laços afetivos. Porque é assim. Não é à toa que Jesus falou, olha, penseis que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vim trazer espada, porque a partir de agora estará dividido o pai contra o filho, a mãe contra a nora, e assim por diante a sogra, né? Contra a nora. E os piores inimigos serão os da própria casa. Sabe, irmãos, andar na verdade exige discernimento espiritual, exige uma pesquisa diligente das Escrituras Sagradas e exige obediência a Deus. Porque se nós não fizermos isso, meus queridos, certamente nós seremos desencaminhados. Posso dizer a vocês hoje que vocês estão escutando a verdade. E essa verdade, inclusive, fala a mim, porque eu preciso ser um exemplo. Se eu não for um exemplo, vocês têm todo o direito e devem me abandonar. Vocês devem procurar outro lugar. Por quê? Porque a ovelha sábia, ela tem que estar no redil correto, no aprisco certo. No aprisco onde estão as ovelhas obedientes. E você precisa saber se você está no aprisco certo ou não. Convido você hoje a fazer uma reflexão. Pensa no que você tem visto. Como disse ao início, agora volto a repetir. Ontem, assistindo o YouTube, eu vi a casa até de leproso aparecer todo cheio de feridas e depois aparecer sem feridas. O que aconteceu no meio do caminho? Não sei, as datas dos vídeos eram diferentes. Mas pode ser mesmo que tenha acontecido um milagre, pois a Bíblia diz que podem vir milagres tanto de Deus quanto não sendo de Deus. Agora, como é que nós descobrimos se o milagre veio de Deus ou não veio de Deus? Ah, vamos ver se o operador de milagres guarda os mandamentos de Deus. Então eu pergunto para você, operador de milagres, você guarda os mandamentos de Deus? Vamos abrir os 10 mandamentos da lei? E aí não adianta você dizer que tem café no bule. Só tem café no bule se você obedece. Senão não tem café no bule. Entende, meus queridos? Aqui, Deus não vai mudar suas reivindicações para agradar o homem. Deus sabe que o caminho da felicidade está na sua palavra. É só aqui. Não tem outro lugar. Então, procuremos obedecer a Deus. E não vamos temer o homem, meus queridos. Sabe? O homem, ele pode tentar nos intimidar, ele pode tentar calar a nossa boca, ele pode tentar fazer ameaças. Ameaça de morte eu tenho 5 já. Irmãos, nada pode nos calar. Nós temos que falar a verdade. Doa o que doer.
porque a verdade salva. Quem crê nisso? Deixa eu ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, vamos nos comprometer com uma coisa só. Vamos nos comprometer com Jesus e com a sua verdade. Porque este é o caminho, não há outro. Quem hoje gostaria de se comprometer com Jesus e a sua verdade? Deixa-me ver as mãos. Glória a Deus. Amém. Queridos, vou convidá-los então para se unirem a mim nesta oração. Nós vamos nos ajoelhar. Vamos nos entregar a Deus. E vamos orar, sabe? E pedir, não só por nós, mas pelos pregadores, sejam eles lobos ou sejam eles pregadores verdadeiros. Eu não vou aqui julgar a pessoa X, pessoa Y. Eu sei de uma coisa, a palavra de Deus me dá um critério. Então você, amigo, você pregador, se você está fora desse critério, por favor, se arrependa em nome de Jesus. Porque você vai fazer isso não é para mim, não é para me agradar. É para o teu bem, é para você se salvar. E para você levar outras ovelhas a se salvarem também. Porque eu não quero que ninguém que tenha escutado esse sermão esteja diante de Jesus em breve. Quem tenha que ouvir dele, nunca vos conheci. Você não precisa escutar isso de Jesus. Porque Jesus hoje te dá uma oportunidade de abrir o teu coração a ele. Vamos abrir os nossos corações, amém? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habita. Nós queremos abrir nossos corações a Ti e confessar, Pai, que nós somos pessoas falhas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu já peço por mim, peço por cada irmão que está aqui. Também, Senhor, como igreja, nós queremos interceder, Senhor, por todos aqueles que hoje abrem a Bíblia em qualquer parte do mundo. Seja para pregar o Evangelho, seja para sentarem-se, Senhor. Independente de como estejam as suas vidas hoje. Senhor, que todos eles possam, Pai, ser conduzidos à obediência. Então, Pai, o Senhor possa operar grandemente na vida deles. Que o Senhor possa, Pai, levar cada um a aceitar a Ti. O Senhor diz, Pai, que haveriam escândalos, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos viessem. Ó Senhor, que o Senhor guarde a toda pessoa que escutar esta mensagem de ser um escândalo. Mas que todos, Pai, possam obedecer aos Teus mandamentos, possam ter este fruto do Espírito que é o amor que se manifesta na obediência. Enche-nos com Teu Espírito, ó Deus. Fortalece-nos para andarmos nos Teus caminhos e que nada, Senhor, nos desvie deles. Abençoa também aqueles, Senhor, que não estão no Teu aprisco, mas que estarão em breve. Esteja com cada um, Senhor. É o que nós te rogamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido amigo que nos assiste pelo site advertenciafinal.com.br, nós vamos ficando por aqui e queríamos estender o convite a você para que você possa nos acompanhar também às quartas-feiras. A nossa transmissão inicia-se 8h20 da noite. Na eventualidade de termos algum problema técnico, podemos nos atrasar um pouco, por isso peço a você que continue conectado, pois devemos fazer a transmissão. Quando nós não temos transmissão, nós avisamos com antecedência e deixamos um post no canal. Você assiste ao vivo sempre pelo site advertenciafinal.com.br, quartas-feiras, a partir das 8h20 da noite, e aos sábados, a partir de 10h30 da manhã. E também, nós queremos te convidar, caso você não pegue a pregação completa, porque você chegou atrasado ou ligou atrasado, então que você acesse o canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Ali você pode assistir não só o último sermão, como todos os outros sermões anteriores. E assim, você terá o privilégio de receber a palavra. Queremos encerrar fazendo uma oração, pedindo uma bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia.
Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.